Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, boa noite. Então, eu gravei um outro vídeo falando um pouco sobre o princípio da adoração, né? E hoje vou tentar falar mais um pouquinho sobre adoração, sobre o que eu compreendo a respeito da adoração, né? Adoração é a única maneira que nós temos de chamar a atenção de Deus, né? Uma adoração sincera. No livro do Apocalipse, no capítulo 4, a gente vê que João foi arrebatado, né? Mas logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono, e estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, né? Aqui João descreve um, um, um cenário como se fosse um templo, né? E João aqui ele vê a totalidade da igreja, né? Nos versículos mais abaixo, e no versículo 8 ele vê uma adoração, especificamente uma adoração sincera produzida pelos anjos de Deus, né? Ele diz o seguinte: e os 4 animais tinham cada um para si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. É uma nomenclatura, né? Com esse nome aqui, o Senhor Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai, né? É um designativo para o nome de Deus, que ele permitiu, né? Nos revelou pela sua bondade e permitiu que a gente chegasse, né, nesse conhecimento de alguns designativos para o nome dele, né? E é encontrado em Gênesis 17, Gênesis 28, 35, 43, Gênesis 48 e em outras partes da Bíblia, em Ezequiel 10:5, né? Então o que vemos aqui? Essa imagem que João vê aqui é a mesma imagem que Isaías vê, né? Isaías 6, ele diz, lá no ano que morreu o rei Uzias: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né? E o seu séquito enchia o templo. No versículo 3, ele diz o seguinte, sobre os anjos, nesses mesmos anjos aqui, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aqui, Senhor dos exércitos também é outra nomenclatura, né? É Jeová Sabaote, é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória, né? Estes serafins, no versículo 2, estavam acima dele, né? É interessante que Deus não aceita nada acima dele, né? Quando Satanás propôs no seu coração que iria fazer um trono e ser semelhante ao Altíssimo, né? A gente sabe o que aconteceu com ele, né? Então, se Deus não aceita nada acima dele, por que esses serafins estão acima de Deus? Para a gente entender esse princípio, a gente tem que entender uma coisa. O tabernáculo na antiga aliança, né, segundo Hebreus 9, era uma figura do verdadeiro, né, do verdadeiro, que está nos céus. E nesse tabernáculo, ele era dividido em três ambientes: o Santo do Santo, o lugar santo e o átrio, né? Eu estou com a colinha aqui, vocês devem estar reparando aí, né? No átrio ficava o altar do holocausto, né? E a bacia com água, né? No lugar santo, a mesa dos pães, o altar do incenso, né? O candelabro. E o altar do incenso, ele ficava próximo ao véu, né? E atrás do véu
atrás do véu ficava o Santo do Santo, né? O Santo do Santo é ali onde era o tabernáculo, né? E é onde ficava a Arca da Aliança, né? Com o propiciatório e os querubins, né? A arca ali simbolizava o trono de Deus. Ela tinha uma figura ali, naquela figura ela simbolizava o trono de Deus, né? Então, quando o sacerdote fazia aquele sacrifício ali, o ritual, que ele levava as brasas vivas ali para acender no altar da adoração, né? Que o fogo ali no altar não podia se apagar, né? Se você ler Levítico 6, você vai entender, vai esclarecer melhor para você. Então, a única coisa que conseguia passar dentro naquelas cortinas ali e entrar, né, no Santo do Santo ali, no propiciatório, ficar por cima do propiciatório, era a fumaça daquele incenso que era queimado. O que acontece? O incenso queimado, a fumaça do incenso, ela simbolizava a oração sincera, a adoração sincera que nós fazemos hoje a Deus, né? Então, o que acontece? Quando nós adoramos a Deus de todo o coração, né, em santidade, né, nós não estamos acima dele. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a nossa adoração, a nossa oração, nós não temos noção do que ela pode, nem até onde ela pode atingir ou chegar, né? O que eu entendo nessa prática da adoração sincera e em santidade com Deus é que a única coisa que chama a atenção de Deus é quando nós adoramos Ele em espírito e em verdade, né? Quando nós adoramos Ele com sinceridade de coração, né? Em santidade. E é uma coisa que eu acredito que até os anjos às vezes podem até se perguntar, né? Como que Deus se inclina. Ele se inclina. A palavra diz que ele habita entre os louvores da igreja, os louvores do povo dele, né? Senhor dos exércitos, os exércitos da terra, os exércitos do céu. Então, o exército da terra é a igreja de Cristo, né? Os cristãos verdadeiros. Então, esses são os exércitos de Deus. Então, o que acontece? Quando esse exército da terra começa a adorar a Deus, né? Ele se inclina por quê? E ele ouve essa adoração por quê? Porque eles são pecadores redimidos, né? Acredito que os anjos sabem disso, mas provavelmente não conseguem compreender, né? Porque eles não sabem o que é perdão. Nós sabemos o que é perdão, nós sabemos o que é ser perdoado, mas eles não precisam de perdão. Então, nesse ponto, eu entendo que a única coisa que atinge Deus, assim, de chamar a atenção dele, né, quanto a nós, é a nossa adoração. Quando nós dispomos a adorar o Senhor, ele, com certeza, ele vai se inclinar para nós, ele vai dar ouvidos, né? A adoração, ela tem um símbolo me fugiu aqui na memória, né? Mas a adoração é como se você estivesse beijando a mão de Deus, né? Um símbolo de adoração. Esse é um símbolo de adoração, um símbolo simples, mas quando nós entronizamos com Deus na adoração, quando nós sentimos a presença dele, né? A gente não é que a gente fica doido ou bobo e perde o sentido, não é isso. Mas a presença de Deus, ela é tão real, né? Quando a gente entra, né? Atravessa essa cortina,
né, que o véu já foi rasgado, quando nós conseguimos atingir o trono de Deus com a nossa adoração, nesse momento ele se faz presente, a gente consegue sentir a presença dele, pela bondade dele, misericórdia dele, né? E nesse momento nós não sabemos realmente se é Deus que está em nós ou se é nós que está nele, né? Se ele está entronizado em nós não sabemos. Não conseguimos compreender essa parte, não é verdade? Porque nós somos apenas pecadores, né? Pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, essa é só mais uma palhinha do que é adoração. Amém? Boa noite.